Olá, eu sou Paulo Diniz. Falando em comunicação, você já apertou a mão de uma pessoa? Claro que sim. E o que esse aperto de mão quis dizer para você? Talvez mais poder, talvez uma soberba, talvez até um desprezo. Tem uma forma correta de apertar a mão das pessoas? Claro que tem. Quando nós falamos de linguagem corporal, o aperto de mão é uma das primeiras coisas que vem à nossa mente. Por quê? Na maioria das vezes é o primeiro contato que nós temos com as pessoas. Primeira dica do aperto de mão. O aperto de mão sempre tem que encaixar esse V da mão. Muitas vezes as pessoas falam que é um L, mas a gente fala que é um V. Por quê? Porque ele tem que vir as duas mãos e encaixarem numa posição correta. Essa é a forma principal, essa é a forma correta de se apertar a mão. O normal, num primeiro relacionamento, é que ambas as mãos estejam em posição horizontal, ou seja, elas se encontrem em paralelo. Isso significa o quê? Significa, eu não te conheço, você não me conhece, eu te respeito, você me respeita. A partir daqui, nós somos iguais. O que nós vamos conversar? Existe o aperto de mão, que é o aperto de mão do poder, que a gente fala. O aperto de mão soberano, que é a nossa mão com a palma para baixo e o corpo da mão para cima. Essa posição, ela significa que eu domino esse ambiente, eu tenho o poder aqui. Preste atenção no que eu vou falar, que é muito importante. E o inverso é verdadeiro. Quando a palma da mão está virada para cima, significa o quê? Submissão. Ou seja, eu aceito o que você vai falar. O aperto de mão, ele não está limitado a essas três formas que nós falamos. Existem vários estudos, existem várias formas de se apertar a mão. Os mais clássicos que a gente ouve sempre, o primeiro deles é o quebra-ossos. As mulheres adoram esse aperto de mão quebra-ossos, né? Que é aquele aperto de mão que a pessoa quer medir forças. O aperto de mão tem que ser numa força normal. Você não vai prender a mão da pessoa e nem vai apertar a mão da pessoa. O aperto de mão é aperto de mão normal. Força exagerada atrapalha. E o inverso também é verdadeiro. Quando você aperta a mão só pela pontinha ou sem força alguma, isso dá uma ideia de desprezo. Significa o quê? Eu não estou muito interessado no que você quer falar. Nós temos o aperto de mão, que ele é horrível para vendedores. É um aperto de mão clássico que a gente chama de peixe molhado. Algumas pessoas suam muito nas mãos. E esse suor, claro, deixa a mão molhada. Se você tem esse problema de suor nas mãos, melhor coisa, quando você for apertar a mão de uma pessoa, seque a sua mão antes. Seca a mão na calça, se tiver um lenço, essa é a dica principal. O aperto de mão, ele diz muito sobre a negociação. E eu falo que o aperto de mão muitas vezes é a chave de uma boa negociação, de uma negociação ruim. Tenha muito cuidado com o seu aperto de mão.